Boa tarde, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui com todos mais uma vez, depois de uma longa jornada. Nós passamos aí por um tempo de Covid, enfermos, e eu quero agradecer a toda a igreja que orou por nós, todos os irmãos e amigos, familiares. E nós voltamos aqui mais uma vez a refazer as nossas lives. E é com muito prazer que estamos aqui nessa tarde em que estamos falando sobre a família. Nós queremos chamar alerta para a família, né? É um tema tão relevante. O mês de maio nós celebramos o mês da família, celebramos o Dia das Mães, e esse tempo nós temos tirado para falar sobre a família. Então você que está conosco aí, eu queria que você tomasse esse tempo, esse momento, para você compartilhar essa live aqui, para que mais pessoas fossem abençoadas, para que você possa abençoar famílias, que nós conversemos juntos aqui, que você vá dando o seu like, que você compartilhe e que você vai colocando assim a sua mensagem aí para a gente interagindo aqui como família United. Eu quero mandar uma saudação também para os nossos irmãos ali do Fall River, que estão nos acompanhando também, e toda a nossa igreja United. Então, nós vamos dando o nosso like aqui, e hoje nós estamos acompanhados, né? Nós não estamos sós aqui nessa live, nós temos aqui sempre irmãos e amigos queridos como equipe. Hoje, nessa tarde aqui, está conosco aqui a nossa irmã Sandra e a nossa querida Camila, né? Conhecidas. Queria que elas mandassem uma saudação aí para todos nesse momento. Boa noite a todas as irmãs, todos os irmãos que estão assistindo. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Boa noite a todo mundo e obrigado, pastor, pelo convite também. E eu quero dizer que é muito estranho estar sentada do lado de cá e não atrás da câmera. Bem, irmãos, é isso aí. Então, nesse momento, nós vamos ler um texto bíblico que fala sobre o tema da família. O Salmo de número 127 diz assim, Salmo de número 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Irmãos, esse texto é interessante porque ele está nos falando acerca da família. Ele está falando acerca da família, e o texto começa aqui com uma afirmação muito importante para nós, que é uma realidade dos nossos dias. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas o texto termina falando quando pleitear com os inimigos à porta. E de tudo que tem se falado sobre família nos nossos dias, nós podemos fazer uma pergunta para nos guiar aqui, começar a nossa conversa, que é: quais são os maiores inimigos da família? E eu queria que você nos ajudasse a nós pensarmos aqui, a nós conversarmos juntos, quais são os maiores inimigos da família, né? Então nós vamos começar uma enquete, e essa enquete você vai poder participar e você vai poder responder aí, desde onde você está nesse momento. E a pergunta é: onde está o maior inimigo da família? E nós temos três opções. A primeira é: está na minha família, está no meu coração ou está no mundo? Onde estão os maiores inimigos da sua família? O que é que você poderia falar sobre isso? E eu queria chamar aqui para essa conversa, para a gente bater um papo aqui, a nossa irmã Sandra, que está conosco aqui. Ela poderia já começar iniciando. Sandra, que tem uma experiência na área de família. Eu queria que ela falasse um pouco sobre isso. Sandra, o que é que você acha? Quais são os maiores inimigos da família, Sandra? Olha, pastor, eu acho que depende, porque acho que cada família tem, né, os seus percalços, né, os seus problemas. Eu acho que há situações em que o maior inimigo da família é a própria pessoa da família, alguma pessoa da família, normalmente o pai ou a mãe dentro da família, né? Mas
há momentos também, né, como você diz, no nosso coração é enganoso, é corrupto, então é um grande inimigo, porque se o coração não é ensinável, se o coração não é piedoso, é difícil uma família, e bem se não existe isso, né? E existe o inimigo das nossas almas também, né, pastor? Que é exatamente inimigo da família também, como lá Pedro ele diz, né, que o diabo, o vosso adversário, ele está em derredor procurando alguém para tragar. Então, as oportunidades que vão dar. Mas a gente sabe que toda família tem os mesmos problemas, as circunstâncias vêm para todo mundo, como essa crise que nós tivemos, veio para todos. Mas cada um enfrentou de uma maneira. Então, eu acredito que nessa hora depende muito do coração da pessoa. Amém. Muito boa a sua intervenção. E aí, Camila, o que é que você acha? Tem alguém que já está participando com a gente aí? Já começou a fazer algum comentário? Tem sim, pastor. Eu publiquei até ali a pergunta também. Vocês vão ver a enquete aparecer na tela de vocês, se você está no computador, se você está no celular. No meu iPad apareceu também. Se você está no celular, provavelmente não vai aparecer. Não, a enquete aparece, que não aparece é o resultado depois. Então, responde ali, mas eu vou jogar algumas respostas aqui na tela. Ó, tem um pessoal já aqui com a gente, ó, o Hernando está aqui com a gente. Boa noite, Hernando. Para você, para a Leia, para as meninas. A Ana Flávia está aqui também, sempre presente, sempre dando seu apoio, igual aí, a Sandra Aninha, comentou Hernando, na sexta-feira. Sejam bem-vindos aí, saudade de vocês. Estou doido para dar um abraço desse pessoal nosso aí. Rapaz, pastor Pedro aqui desapareceu aqui da gente. Você viu? E agora apareceu aí. Saudade, pastorzão. Tô me perguntando se ele tá lá de pijama assistindo a nós aqui. É o pastor Whipson, né? Ou é presbítero ele? Pastor Whipson. Ele tá falando aqui, um afetuoso abraço da igreja de Cristo em Arara, São Paulo. Um abraço. Muita saudade, aquele pastor. Coloca aí a sua opinião aí, o que é que o senhor pensa em relação aos grandes inimigos, os detratores da família, né? E nós precisamos pensar realmente sobre esse tema, né? Porque diante dessa jornada da família nós estamos expostos, e a família, esse núcleo principal da sociedade dos nossos dias, nós estamos extremamente expostos, né? E como nós lançamos a nossa enquete aqui, esses inimigos muitas vezes começam dentro da nossa própria casa. E muitas vezes, em vez de nós trabalharmos como equipe, trabalharmos unidos, como casais, termos uma boa comunicação, tentar criar os nossos filhos à luz da palavra de Deus, tentar construir um caráter, uma identidade para os nossos filhos, muitas vezes nós somos responsáveis e nós geramos os próprios problemas dentro da nossa família, né? E às vezes os problemas, né, um dos grandes inimigos da família são as próprias cargas que nós levamos no nosso coração, que nós trazemos, né, desde a nossa criação, ou de experiências que nós convivemos na vida, ou traumas que nós trazemos do passado, que geram consequências para os nossos relacionamentos que nós construímos dentro da família. Né? Então, muitas vezes, a nossa personalidade ela é marcada pela maneira como nós fomos criados. Então, nós precisamos cuidar do nosso coração. E quando o nosso coração não está bem, o nosso relacionamento também não vai estar bem. Né? E as pessoas mais próximas de nós acabam sofrendo. Então, às vezes, nós estamos preocupados, né, que os inimigos estão lá fora. Né? E com certeza nós precisamos nos preocupar com quem os nossos filhos conversam, em que ambiente nós andamos com as nossas famílias, né? Com quem nós construímos relacionamentos, né? Mas nós precisamos ter cuidado também que muitas vezes os inimigos da família estão dentro da própria casa. E hoje nós temos um elemento muito importante que é as redes sociais, que são os aparelhos, né, de conectividade, tanto computador, videogames, smartphones. Então, tantos elementos que hoje nós temos acesso ao mundo inteiro, estando dentro da nossa própria casa. Então, nós estamos trazendo coisas exteriores, coisas de fora, para dentro da nossa casa, e nós precisamos ter cuidado com isso. Então, tudo isso pode representar inimigos que vão minar e destruir a família. Não é verdade, Camila? E aí, o que é que o pessoal está dizendo aí?
pastor. Deixa eu colocar aqui na tela. Ó, o Adriel tá falando paz, Adriel Pazzi, né, Christ the King. Pessoal, pode comentando aí, pode deixando sua opinião, o seu comentário. A gente quer ouvir aquilo que vocês têm para falar, quer ouvir a opinião de vocês, né? Então deixem aí o seu comentário. Ó, pastor, a Erenilda tá aqui com a gente, a Monique também, eu não sei se você lembra dela, se recorda dela, ela fazia parte dos jovens também. Sim, lembro sim, seja bem-vinda aí, Monique, saudade de você, hein? Está conosco aqui. A Zilá também tá aqui com a gente. Zilá. Deixa o seu boa noite ali, que daí a gente consegue colocar a sua mensagem na tela, né, ó. A Jaque Melo, que é a esposa do presbítero Eudes. Ô, Jaque, saudade da Jaque, que saudade. Saudade daquele com a gente. Bronzeado. Chega essa época, os dois estão essa época aí, rapaz, Jaque mais Eudes aproveita, né? Mas ó, deixa o seu like, participe, compartilhe, deixa o seu comentário aqui, que a gente gostaria de saber a sua opinião. Sandra, e o que é que você pensa em relação a essa enquete? Se você tivesse que responder essa enquete, dessas 3 coisas, quais que você acha que seria assim a mais forte aqui, que você escolheria? Quais são os maiores inimigos que ameaçam a família? Pastor, eu acredito que o coração do homem, né? Porque há um inimigo poderoso que é o diabo, né? Depois lá em Efésios 6, Paulo fala, né, sobre esse ataque, né? Mas ali a gente vê que Paulo fala sobre uma proteção, né? A gente proteger o nosso coração. Porque eu acredito aquilo que eu falei, eu acredito que problema todos têm, a família cristã, ela tem problema como outro qualquer tem problema, pode vir uma enfermidade, pode vir o desemprego, as dificuldades financeiras, né? Mas aquela destruição, acredito que é no sentido que você está dizendo, né? Que é aquela destruição dos relacionamentos, né? Filhos quando vão para as drogas e aí criam um problemão dentro da casa, realmente um ataque violento, mas aí eu acho que realmente é porque, né, o nosso coração em algum momento a gente falhou em alguma coisa, porque eu creio que o equilíbrio da família, né, ele tem muito a ver com o nosso coração. Se eu tiver um coração sereno, um coração mais tranquilo, né, um coração realmente dirigido pelo Espírito Santo, cheio da graça do Espírito Santo, pode vir as adversidades que eu te falei, né, do desemprego, essas coisas tudo. Mas agora a destruição de uma família, eu acredito que é mais a questão do coração, porque o mundo não pode interferir, o diabo não, ele pode até tentar destruir minha fé, minha família, mas Deus, né, ele é poderoso, ele cuida da gente. Então, né, eu acredito que seja isso. Camilinha, você aí que é uma mãe, né, que está começando essa jornada aí, já tem alguns anos aí, o Benjamin ainda é pequeno, né, e você é uma jovem casada. O que você pensa sobre isso, né? Olhando a Sandra aí, conversar, falar, e você vê a palavra de Deus, o que você diria aí para as jovens, para as mulheres mais jovens, né, para as famílias que estão começando? Olha, pastor, eu vejo assim como um dos maiores inimigos da família, eu acho que hoje é o entretenimento, na minha opinião. Eu acho que a oferta é muito grande, nós ficamos tentados, né, eu até estava pensando isso hoje, que eu sou uma geração, não sei se eu me encaixo, mas eu sou uma geração do to-do list, que eu tenho que ter uma lista de coisas para fazer. Então, enquanto eu não cumprir aquela lista de coisas para fazer, eu acho que eu não fiz o suficiente. E isso acaba colocando a gente em um ciclo e você não percebe, entendeu? Às vezes eu tenho que parar e pensar, será que eu estou deixando meu filho muito na televisão? Será que ele está muito jogado? Eu quero gastar tempo com ele, mas aí eu olho para minha cozinha e falo assim, não, eu tenho que limpar a minha cozinha também. Então, eu acho que o entretenimento, ele acaba jogando, induzindo, não sei se induzindo é a palavra, não sei se você concorda, né, Sandroca, mas eu acho que o entretenimento, ele acaba seduzindo, sedutor pra envolvendo gente. Você para você perder muitas vezes o foco, né? E você, às vezes, chegar até terceirizar a fé, né? Exato. Eu acho que, às vezes, hoje o mundo está as coisas estão tão rápidas, hoje nós temos tantas ferramentas nas nossas mãos que nós acabamos até
terceirizando, né, o aprendizado dos nossos filhos. Esse é um tema que a gente pode trazer em um outro momento, na terceirização, muitas vezes, da criação dos nossos filhos, que a gente vai colocando para os aparelhos eletrônicos, né, nós vamos colocando para a escola, vamos colocando para outras coisas, de repente os nossos filhos, né, estão com pensamentos assim totalmente fora da palavra de Deus. E eu gosto muito desse texto do Salmo 127, porque esse texto do Salmo 27 coloca essa proteção, né? Como Deus ele edifica o lar e como ele protege o lar, né? A parte B do versículo 1 diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Né? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeasse aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Então, o que é que acontece? É que nós vemos que o salmista nos coloca aqui, Salomão coloca diante de nós, que a família está exposta, que a família está sendo atacada, que nós estamos constantemente sendo atacados, diferentes gerações, mas nós sabemos que a cada dia as coisas vão se complicando, as coisas vão se intensificando, e nós precisamos dessa proteção. Então nós precisamos trazer cada dia mais o Senhor para perto das nossas decisões, para perto dos nossos filhos, para perto dos nossos relacionamentos, né, para a maneira como nós fazemos todas as coisas. E realmente os aparelhos eletrônicos em si, né, o entretenimento em si não é mal, mas muitas vezes a maneira como nós usamos é que é mal. Eu gosto muito daquele texto bíblico que a Sandra até mencionou em relação ao coração, né, que Jesus diz que não é o que entra o que contamina o homem, mas sim o que sai. Então é aquilo que sai realmente o que contamina no coração. Mas tem coisas que vão entrando no nosso coração e vão fazendo entulho, e vão gerando dano no coração da família, no relacionamento entre esposo e esposa. Né? Nós vemos muitos homens hoje aí com problema de pornografia. Nós vemos aí muitos casais hoje que perderam a comunicação, né, e que começaram com um chat virtual, um relacionamento virtual pela internet, com amizades pela internet, e acabaram se separando hoje, divorciaram. Né? Hoje os relacionamentos estão começando pela internet. Tem muita gente que se conhece pela internet, isso em si não necessariamente está mal, mas muitos casamentos têm se destruído por causa disso. Então, às vezes, você passa mais tempo com um entretenimento, né, você se entretendo nas redes sociais e se comunicando na internet, do que com o seu próprio cônjuge, ou com seus próprios filhos, ou seus filhos com os seus pais. Então, esse balanço é extremamente importante. Então, nós precisamos pensar em relação a isso. Seria bom aí escutar, Camila, o que é que o pessoal está dizendo aí, né? Se tem algum comentário. O pessoal está participando aqui, ó. A Monique está falando tá com saudade de vocês, ó. Saudade da gente. Nós estamos com saudade de você também, Monique. É isso aí, apareça, Monique. Agora nós temos um endereço novo aí, né? E queremos conhecer o seu menino também, viu? A Fabi também tá falando aqui, ó, que ela tá por aí, ó. Boa noite, Fabi. A comunidade tá por aí, rapaz. O pastor Wilson tá falando assim, ó. O maior inimigo do homem é o seu coração corrupto e corrompido, mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A dona Nilma também está falando boa noite dela aqui. O pastor Wilson também cita Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Excelente texto bíblico, pastor. É isso mesmo, queridos. E assim, eu quero introduzir um outro tema. Antes seria bom, Camila, pessoal, vocês têm aí a resposta da enquete aí? A resposta, o Ale, você joga na tela, fazendo favor. Enquanto isso, eu vou falando outros comentários que o pessoal colocou aqui, ó. O Flávio também tá participando aqui com a gente. Flávio, a gente tá com saudade de você também, viu? É isso aí, Flavão. É o Joséense lá de São José dos Campos, lá terra do meu marido e da Sandroca. Ele diz assim, ó, hoje em dia existe um ataque ideológico, um ataque ideológico declarado. Isso é exatamente a realidade no nosso meio, né? Um ataque ideológico. Hoje as ideologias, as comunicações, dependendo do canal de televisão que você assiste, dependendo da página que você abre, você vai ver que ali tem várias ideologias, né? Você, dentro das escolas, as nossas crianças, elas estão escutando muito, né? O pastor Pedro vai falar um pouco disso, sobre
essa visão, ele falou da glamorização, né, do marxismo, das ideologias marxistas, ele vai falar um pouco sobre isso. Então ele vai trazer para nós ideias sobre isso. Tem mais comentário aqui, viu, pastor? Vamos lá. Ó, o Pedro da Silva diz o seguinte: nas 3 condições o inimigo está trabalhando, mas eu entendo que o mundo é o mais preocupante. O mundo, com certeza o mundo é preocupante, nós temos que ter cuidado, né? Nós temos que cuidar do nosso coração, porque nós somos pecadores, e o mundo sempre nos atrai não com aquilo que a gente não gosta, mas o mundo nos atrai com aquilo que a gente não gosta. E assim, eu não sei se tá pronta aí. Aquilo que a gente gosta, né? Exatamente. Tá pronta aí a resposta? O resultado tá assim, ó, pastor. Aqui, ó, qual é o maior inimigo da família? Tá na minha tela aqui, ó. Está na minha... Ale, você consegue jogar na tela ou não? Ó, 69% tá respondendo aqui que está no meu coração. E 31% que está no mundo. E nenhum... e 0%... Ninguém respondeu isso é muito bom, que não esteja dentro da família, né? Isso é muito bom. Irmãos, é a palavra de Deus, né? A Bíblia, principalmente a nossa perspectiva reformada, nos coloca que nós somos uma igreja... Nós cremos na depravação total. Nós cremos que o pecado está no nosso coração. Nós cremos que nós precisamos cuidar do nosso coração, porque dele procede todas as fontes de vida, mas nós temos um coração corrupto. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então nós precisamos nos preocupar com isso, né? Tem mais comentários, né? Tem sim, pastor. A Simone do Vale... Simone do Vale. Manda lembrança pro Cleitinho aí, Simone. É uma saudade de vocês, viu? Nós estamos juntos lá no grupo da dieta aí. É o pessoal da CTK, mulherada. Não sei se vocês perceberam, mas eu também já comecei a fazer uma dieta aí. Já perdi uma... Porque depois desse Covid eu perdi uns 10 pounds. E agora eu tô aí tentando perder mais e mantendo a dieta, né? Mas vamos lá, isso aí é outro tema. É outra live, umas 3 lives outra pra live. falar disso, né, pastor? Vamos fazer uma live do detox, né? Não, pelo amor de Deus. A Simone diz assim, ó, verdade, quantas vezes deixamos nossos filhos em frente à TV ou computador para poder conseguir fazer as nossas tarefas de casa. E realmente é muito tentador isso, porque quando você tem criança pequena, por mais que você, igual você falou, né, pastor, por mais que você coloque em algo que seja religioso, eu vejo meu filho assim, ele fica obcecado, ele quer mais. Um só não é o suficiente, meia hora não é o suficiente, ele quer mais um pouco. Uma coisa importante também, Camila, dentro do que você mesmo falou, eu achei muito interessante isso, porque nós às vezes pensamos que criar filhos é simplesmente transmitirmos informação. Mas às vezes você pode pegar um versículo bíblico da palavra de Deus, ou até mesmo uma definição das escrituras, o que é que significa ser pai, né? Quando a gente chama Deus de pai, você pode pegar ali o Pai Nosso, e você estudar o Pai Nosso com seu filho, por exemplo, você vai passar meses estudando o Pai Nosso, só as palavras que estão ali. Estou dando um exemplo. Então, às vezes, a gente está preocupado dos nossos filhos decorar versículos, decorar os nomes da Bíblia e tal. Isso tudo é importante. Mas o objetivo não é só transmitir conhecimento, mas fazer com que eles entendam. Não é verdade, Sandra? O que é que você pensa disso, Sandra? Você que criou a lei aí. E hoje ele está ali atrás das câmeras ali, fazendo todo um serviço, servindo a igreja. O que é que você pensa sobre isso? Graças a Deus, né, pastor? Eu concordo plenamente com tudo aquilo que vocês têm falado. Realmente, nós sabemos, né, que o nosso coração é desesperadamente corrupto, né? Mas o bom disso tudo é que nós sabemos que nós estamos em construção, né? Que nós estamos, não somos perfeitos, caminhamos rumo, né, à perfeição, que é a glória do Senhor. E uma coisa assim que eu acho que é muito importante a gente entender que sem Cristo, sem Deus, nada nós podemos fazer, né? Então, assim, esses ataques contra não é somente porque o maligno, o mundo jaz no maligno, né? Quer dizer, a mentalidade já é maligna e nós estamos aqui no meio dessa mentalidade. O que nós não podemos deixar, né, é que isso realmente entre no nosso coração, como o pastor falou, né? As coisas não somente saem, mas também, né, a gente recebe por informações, né? E muitas vezes a gente vai se deixando levar. Essa questão que foi falada da ideologia é uma coisa muito sutil, quando a gente menos percebe. Se você deixar a criança na frente da televisão, ela pode, num desenho, de repente, aparecer
dois do mesmo sexo se beijando, uma coisa que você... E é interessante, quer dizer, é uma coisa rápida, né, pastor? Sim, ela passa sim. rápido. É uma coisa muito também. sutil, né? E é uma coisa muito você sutil. nem percebe. E, então, assim, eu acho que o mais difícil, né, na educação, né, na formação da família, porque Jesus lá em Mateus 7, ele fala, né, sobre os dois fundamentos, né, a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. A gente sabe que Jesus não está falando de uma construção, isso mesmo, né, de tijolo, ele está falando ali de família, de se construir uma família. E o que é construir uma família? É construir, né, uma família para ser a família de Deus. Amém. Porque Deus, na verdade, está nos preparando para nós sermos uma grande família, porque Deus é um pai com muitos filhos. Amém. E nós somos os filhos. E o nosso irmão mais velho, ele já veio, né? Ele nos ensinou que nós iríamos estar sob ataque o tempo todo, mas que nós teríamos que perseverar. E tanto que Tiago, ele diz, né, bem-aventurado, né, o homem que como é que ele diz aqui a palavra, eu quero usar a palavra mesmo para não me perder, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Sim. Né? Então, nosso caráter está sendo formado e é formado dentro da família. Então, a família realmente ele é o maior objetivo de Deus, por isso o diabo está sempre pronto para atacar de todas as formas, seja através do mundo, que a mentalidade é maligna, né? Ou até mesmo dentro do nosso coração, porque na verdade não sai nada de mim se não estiver no meu coração. Amém. Né? Camila, parece que tem mais comentários aí. Eu tô vendo algumas pessoas... Eu queria pedir perdão que eu tô aqui rindo. Eu tô vendo muitas pessoas queridas aqui, né, que estão comentando. O que foi? A sua esposa já me mandou mensagem que eu tô rindo aqui, mas é que eu acho que chegou alguma coisa aqui. Eu tô preocupada se eles iam tocar a campainha. Tem problema não, aqui é tudo ao vivo. Até mesmo quem chegar, chega... que na televisão ali tava esticando a minha imagem e eu tive que me segurar pra rir. Então vocês me perdoem, Ó, tem uns viu? comentários aqui, Camila, tem né? bastante. Deixa eu falar aqui, ó. O Flávio, depois ele também diz assim, ó, pastor, hoje em dia existe um ataque, que foi que ele falou, né, ideológico declarado, e um dos alvos principais é justamente a família, né, que é o que completa a mensagem dele antes. O pastor Whipson também cita Mateus 15, 18 a 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, Verdade. adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Verdade. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Verdade. O Paulo Andrade aqui tá falando aqui, né? Ô, rapaz, saudade do Paulão. Tá aí, pastor, com certeza os smartphones são os grandes problemas que têm ocupado uma grande parte do tempo da família. Realmente, isso é verdade, isso é verdade. E às vezes a gente precisa fazer uma desintoxicação, né, dessas redes sociais. Eu acho que um dos temas, dos grandes desafios nossos, vai ser como nós vamos conviver com a questão da comunicação com os smartphones, principalmente depois dessa pandemia, né? Porque nós nos isolamos muito, nós tivemos que buscar, né, meios pelos quais nós pudéssemos estar juntos, como nós estamos aqui hoje. Sim. Mas de alguma maneira nós precisamos nos equilibrar. Né? Nós precisamos nos equilibrar e ver a maneira como o tempo que nós gastamos com os smartphones, na internet, e o tempo que a gente gasta com a nossa família, gasta também conosco mesmo, né? Com o nosso coração, meditando, buscando a Deus em oração. Então, é isso aí. Tem mais comentário aqui, pastor. Vamos lá. A Jadir Tavares da Silva também fala assim. Jadir, que saudade da Jadir. Ela fala, também acho que está no coração. A Simone tá falando que tá com saudade também, viu? Logo a gente pastor, se vê aí. Saudades. Tem um outro versículo bom que o Y coloca aqui, né? Que é Tiago 1,14. É isso aí. Eu tava pensando nesse eu li o 12, também. né? Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Amém. Mas, queridos, eu quero colocar aqui a segunda parte da nossa live aqui tem a ver o seguinte: eu não quero simplesmente levantar o problema aqui de quais são os inimigos da família. Mas eu acho que nós também temos que propor aqui soluções. Exato, e eu queria que você nos ajudasse a nós caminharmos e buscarmos essas soluções. E eu queria pensar também num outro texto bíblico que está em paralelo com esse texto do Salmo 127, que é Efésios capítulo 6.
E esse texto é muito interessante porque em algumas lives anteriores que nós falamos com pastores aqui, falando sobre família todo esse mês de maio, nós falamos muito sobre Efésios. Sim. Nós falamos muito sobre Efésios capítulo 5. E falando sobre Efésios capítulo 5, nós vamos ver na sequência que vem esse texto de Efésios capítulo 6, que fala sobre a armadura de Deus, né, de como nós podemos estar preparados para uma batalha. Né? Se nós olharmos para a Escritura, nós vamos ver que a Escritura coloca a vida cristã como uma batalha espiritual. E às vezes a gente pensa que essa batalha espiritual começa dentro da igreja. Mas essa batalha espiritual começa no nosso coração, e onde mais nós temos batalha espiritual é dentro da família. É dentro da família. Então, assim, eu sempre ouço algo que eu gostaria de levantar aqui, que vai ser a nossa enquete, né, para a gente conversar nesse momento aqui, que muitas pessoas dizem que os problemas, quando nós estamos passando por adversidade, as adversidades nos aproximam de Deus. E aí? Será que isso é verdade? Será que não é verdade? Nós estamos no meio de uma pandemia. Nós estamos no meio de um processo muito difícil, de muita angústia, de muita incerteza, das pessoas muitas vezes não têm esperança, e nós precisamos pensar nisso. Então, a nossa enquete é o seguinte: como está a vida espiritual da sua família nesse tempo de pandemia? Essa pergunta eu queria que você nos ajudasse a responder aí. Vai ser a nossa próxima enquete, né, Ale? Então nós vamos lá, a resposta você vai ter a opção de colocar o seguinte: como está a sua vida espiritual, a vida espiritual da sua família nesse tempo de pandemia? Melhorou muito? Está começando a melhorar? Está do mesmo jeito ou piorou? Então você coloca aí nesse momento, participe conosco aí. Se você puder ir compartilhando também, para todo mundo participar dessa segunda parte, dá mais uma compartilhada aí para a gente poder juntar o máximo de pessoas possível. E aí, Sandra, o que é que você pensa sobre essa realidade aí? Você acha que as provações elas nos ajudam a nós nos aproximarmos de Deus, ou ela muitas vezes até complica as coisas? Olha, pastor, aí volta de novo aquela questão. Depende do coração, né? Como que a gente vai reagir a essa situação? Mas eu acho que isso é uma coisa que já tem que estar no nosso coração. Se nós somos uma pessoa que desenvolvemos, né, um relacionamento com Deus de intimidade, né, de leitura da palavra, de oração, então na hora que vem, né, as circunstâncias, as provações, a gente reage de uma forma positiva. E aí sim nós nos tornamos luz para o mundo, aí somos sal, né, onde a gente vai fazer a diferença, somos sal da terra, onde a gente vai dar um sabor diferente na sociedade onde nós vivemos, né? Agora, se nós somos uma pessoa que somos egoístas, mesquinhas, não temos um relacionamento de intimidade com Deus, não vivemos uma vida com Deus, de tempo, né, de um tempo bom com Deus, buscando orientação de Deus, na hora que vier a adversidade, na hora que vem os problemas, as pessoas se amarguram. E, infelizmente, isso é comum a gente ver, às vezes, dentro, né, não só na sociedade, mas a gente vê isso dentro das igrejas, pessoas que ficam amarguradas, elas vão, né, qualquer coisa, elas, se não saiu do jeito que ela quis, ela se entristece ou se aborrece, se enraivece e deixa a igreja. Então eu continuo dizendo que é o nosso coração, porque é onde o Espírito Santo ele trabalha, é no meu coração, né? Então, aqui como o irmão leu, eu gosto muito desse texto de Tiago, né, 1 do 12 até o 14. Né? Tudo aquilo que realmente como é que diz? Tudo aquilo que realmente sai da minha vida, né, como dizem Provérbios, são as tentações que a gente recebe. Ao ser provado, não digo que sou provado por Deus, porque sou tentada por Deus, porque ele a ninguém tenta, mas eu sou tentada pelas minhas próprias concupiscências. Né? Então, quando vem um problema, eu creio que é uma provação, né, para ensinar a nós mesmos. Né? Exatamente. Pra gente, é como se fosse um espelho. Eu acho que as provações elas são um espelho para mim sondar o meu coração, como diz o salmista, né, Salmo 139. Senhor, sonda, esquadrinha o meu coração, vê se há algum caminho mau e me guia pela vereda da justiça. Então, muda o meu caminho, muda a minha mente, a minha forma de pensar. Então, acho que tudo vai depender novamente do coração, porque quando a gente fala coração é mente, né? Que a gente está falando, né? Porque no coração não tem
como é que diz, não tem pensamento, nosso coração não existe, eu perdi até a palavra que eu queria dizer, mas a gente não tem conceitos, né? O conceito não está no coração, está na nossa mente. Verdade. Então eu creio que é coração, pastor. Não, é interessante. Mais uma vez, voltando ao coração. Não, é interessante o que você está colocando, e o texto, eu gostaria de ler esse texto bíblico, porque o apóstolo Paulo, ele coloca o relacionamento familiar como uma batalha espiritual. Nós vamos ver na sequência que depois de Paulo falar assim, que a mulher, que nós deveríamos ser submissos uns aos outros, e que depois a mulher deveria ser submissa ao marido, né? E que o homem deveria amar a mulher, né? Como Cristo amou a igreja, os filhos deveriam submeter aos pais, os servos deveriam, os senhores deveriam ter cuidado com os servos, e os servos se submeterem a seus senhores. Ele está nesse contexto, e é nesse mesmo contexto em que Paulo chama a atenção da gente para essa batalha espiritual que nasce dentro do nosso lar, dentro dos relacionamentos do nosso lar. Então o lar, às vezes, em vez de ser um lugar de paz, de tranquilidade, de renovo, de esperança, muitas vezes o lar passa a ser um ringue, um lugar de luta, um lugar de angústia, um lugar de sofrimento, um lugar onde não tem paz, né? O amor saiu pela janela, a paz saiu pela janela e não tem. Então, às vezes, nós estamos vivendo uma batalha espiritual, né? E isso vai gerar consequências terríveis, né? Então, nós precisamos nos preocupar com isso. O apóstolo Paulo fala sobre essa armadura. Paulo diz que nós precisamos nos revestir dessa armadura. O que é que diz lá em Efésios capítulo 6, né? Eu vou ler esse texto aqui com vocês, né? Mas enquanto eu estou lendo o texto bíblico, você pode colocar o seu comentário. O que é que você acha disso? As adversidades, ela traz você para perto do Senhor? Ela traz você e a sua família para perto de Deus? Ou você, nessas adversidades, nesse tempo de pandemia, você tem melhorado o seu relacionamento familiar, ou você tem tido mais problemas dentro da família, né? Isso é uma enquete que tem muitas pesquisas falando que as agressões têm aumentado, os problemas familiares têm aumentado, né? E as pessoas têm tido mais tempo em família. Então, supostamente deveria estar melhor, porque você está dando tempo para a família. O texto diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha só que interessante. Ô Sandro, o que é que você entende aqui por esse dias maus? O que é que você está na sua casa e você entende que Paulo, quando ele está falando sobre os dias maus? Eu acho que os dias maus são as circunstâncias que nos pegam de surpresa, né? Então é um dia mau, né? Eu acho que não se refere ao final, né, dos tempos, né, ao juízo de Deus. Eu acho que ele se refere mesmo, né, à nossa vida, no nosso cotidiano, porque aqui ele está falando de vida, ele está falando de cotidiano, ele não está falando de finais dos tempos, né? Ele não está falando de escatologia. E exatamente, né? E ele diz aqui, né, deste mundo tenebroso, né, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, eu creio sim, pastor, que há né, nas regiões celestiais, né, há espíritos malignos. Acredito que, né, o diabo e os seus agentes, né, eles estão o tempo todo, né, lançando as suas setas, né, como diz aqui mesmo em Efésios, né, lançando setas para que a gente realmente seja atingido por elas, né? E a gente tem que se revestir do poder do Espírito Santo, porque em nós não temos força, né, pastor? Não Verdade, tem com como a gente resistir, porque são coisas invisíveis, com né? certeza. Por exemplo, esse vírus, né, é uma coisa invisível, você não sabe onde ele está, você não sabe se você vai pisar nele, você não sabe se você vai aspirar ele, se você vai tocar nele, né? E assim são essas forças espirituais, né? E o tempo todo para tentar nos tirar do caminho de Deus,
A gente sabe que o diabo, né, como diz lá em Romanos, ele é contra tudo que tem o nome de Deus. Ele se levanta contra tudo aquilo que é de Deus, né? E eu creio que, como ele não sabe quem são os escolhidos de Deus, como ele não sabe quem são os eleitos de Deus, porque isso é somente Deus é quem sabe, né? Então ele ataca todo mundo. Então seja, né, o não crente e o crente muito mais, né? Porque ele vai tentar fazer com que nos seduzir para que a gente escorregue, para que a gente caia, para que a gente seja tropeço, para que exatamente o mundo olhe para nós e diga lá, tá vendo, é crente, fez isso, ó, tá vendo, é crente, fez aquilo, né? Então eu creio que essa é uma batalha espiritual que nós travamos todos os dias, né? Então esse dia mal a gente tem que estar preparado, mas preparado como? Aos pés do Senhor. Senhor, eu não sei o meu amanhã, eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, Senhor, segura nas minhas mãos, né, me ajuda a agarrar o Senhor, assim como Jacó, né, lá no monte, né, agarrar a Deus e dizer, Senhor, eu não vou te soltar, eu não vou te soltar. E ficar firme, não tem jeito. Isso é um testemunho para os filhos também, né? Assim, sim, com certeza. Crianças... E uma proteção para os nossos filhos, eu acredito. As crianças olham e veem como o pai e a mãe estão lidando com essa pandemia, no caso, né, específico. Se a pessoa está desesperada, se ela não está desesperada, as crianças elas sentem isso. Por mais que o meu tem 3 anos e meio, ele sente isso. A gente não coisa trouxe, diferente, né? Alguma coisa a gente não quis trazer peso para ele, então a gente não fala muito sobre o assunto, ou se fala em termos né? que não traga peso para ele, mas as crianças que são maiores eu lembro como criança. Um dia mal que chegou sobre nós. Exatamente. Né? Hoje estamos aqui passando por toda essa crise, né? Todos esses problemas, né? Tá acabando o confinamento, mas passamos dias maus, né, pastor? Com certeza. Camila, o que é que o pessoal tá falando aí? Pastor, deixa eu ler os comentários aqui então, ó. Deixa eu dar refrescar na página aqui. A Nádia tá aqui com a gente. Oi, Nádia. Nádia, que bênção. A Nádia já... Rapaz, a Nádia me deu uma sopa aí. Né, não é essa, é outra. outra do Canadá, tá bom demais. A Fabi, Nádia, eu conheci você lá pela questão dos haitianos, né? A gente tá junto nesse projeto aí. É verdade, Ela, igual a Fabi falou ontem, ela já virou nossa amiga, né? De todo mundo. Então, beijão pra ela. Aí ela diz assim, ó, ele está à nossa volta, rosnando como um leão para encontrar uma chance. Realmente. A Cris também fala aqui, ó, sim, as adversidades nos levam para mais perto de Deus, faz com que dependamos constantemente nele. Amém. Queria dar oi para minha tia Leninha e o tio Jaminho também, que estão aqui assistindo. Também já viraram ouvintes, né? Freguês. Como é que fala? Não é ouvinte a palavra, fugiu aqui. A Ana Flávia também responde, fala assim, ó, pastor. Sim, as adversidades, os dias maus, enfermidades, desempregos, faz sim com que os que amam a Deus peçam ajuda a Deus. Mas o não cristão o afastará de Deus devido às reclamações, murmurações e a falta de fé. É verdade. Com certeza. A Nádia ainda diz assim, eu acrescento, ó, pastor, mas o inimigo esquece. E às vezes nos esquecemos também que o Santo Espírito está conosco. Nunca, jamais nos abandonará. Glória a Deus. Amém. Amém. Ela está falando aqui também, ó, obrigada, pastor Leandro, pelo apoio incrível do pastor Jean. Muita gratidão. Que bênção, que bênção. Então... É isso aí, pastor. Então, Outro, como é que tá a nossa enquete aí, Camila? Ale, você pode jogar na tela, amor, por favor? Ó, eu não tenho números aqui, ó, eu não tenho números aqui, mas eu tenho os dados, ó. O que mais foi votado aqui, o maior número de votos foi... Opa, fugiu da minha tela. Você vai jogar na tela, amor? Desculpa, pastor, eu tô sem essa informação aqui agora. Não, enquanto você vê essas informações, assim, o que é que acontece? O que nós vemos que está acontecendo nos nossos dias, o contexto familiar, nós vemos que isso trouxe mais estresse. Toda essa pandemia, em vez de as pessoas estarem mais tranquilas, estarem mais em paz, estarem mais reflexivas, nós vemos muitas vezes uma agitação. Toda essa organização familiar, as crianças tendo que
ter aulas virtuais, né? Muitas pessoas tendo que adaptar home offices dentro de casa, tendo que fazer todo o trabalho, né? O homem cumprindo o seu trabalho dentro de casa, a mulher tendo que trabalhar dentro de casa, ao mesmo tempo tendo que cuidar dos filhos. Isso gera uma loucura. E por outro lado, a gente saber o que está acontecendo no mundo, né? Então todos os nossos contatos simplesmente pelas redes sociais, simplesmente pelos meios de comunicações virtuais. Então tudo isso gera uma tensão, né? Gera uma preocupação no coração. Por outro lado, todas as preocupações em relação às adaptações no ambiente de trabalho. E tudo isso também envolvendo o contexto nosso como cristão, né? Como fica o nosso coração, como fica a nossa vida. Então eu gosto muito desse texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos coloca assim, que nós precisamos nos revestir. Nós precisamos nos revestir da armadura do Senhor, para que nós estejamos preparados para o dia mau. Você já enfrentou o dia mau? Será que essa pandemia ela representou um pouco dessa ideia do dia mau? Né? E todos nós estamos sujeitos a passar pelo sofrimento, a passar pelas lutas da vida, mas nós precisamos estar amparados e com as nossas forças colocadas em Deus. Antes de nós começarmos essa live, eu conversava com a Sandra, ela falava algo muito interessante num texto bíblico que a gente estava conversando, aquele texto sobre os fundamentos. Né? A casa que foi edificada sobre a rocha e a casa que foi edificada sobre a areia. A casa que foi edificada sobre a rocha, né, quando vem as dificuldades, os ventos, as angústias, as chuvas, as tempestades, ela está firme, porque ela está o quê? Construída sobre a rocha. Mas aquela casa que talvez está bonita, está adornada, está tudo muito, muito bem feito, mas se não tem estrutura, se não tem fundamento, ela vai cair, né, Sandra? O que você pensa sobre isso aí? E o fundamento aqui a gente sabe que é Cristo, né? Até eu estava pensando, quando eu estava vendo esse texto, uma coisa que eu estava lembrando é que você mesmo ainda falou que João 8,32, né, está muito banalizado, né? Quando diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas no verso 36 diz, né? O próprio Jesus falando, que ele mesmo diz, né, sobre, a verdade vos libertará, e aí quando ele diz, se conheceres o Filho, verdadeiramente o Filho vos libertará. Então Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa verdade é Cristo, e essa rocha é Cristo. Então quando nós construímos a nossa casa, né, sobre esse alicerce que é Cristo, que a rocha é Cristo, então esse alicerce é a verdade, né? Jesus é verdade, Deus é a verdade, eles trazem luz, né? A verdade traz luz. Jesus é a única verdade, a suprema verdade. Então nós temos que edificar a nossa casa sobre esse alicerce da verdade, com certeza, que é Cristo. Então, um lar onde existe, né, que é essa rocha, né, que é edificado sobre a verdade, quando é um lar que tem a verdade, que tem o amor de Deus, o amor a Deus, quando tem um lar onde existe, mesmo com as nossas diferenças, não que a gente não vai uma hora ou outra discordar um do outro, mas existe uma forma de discordar, né? Eu acho que um lar que tem essa rocha é um lar mais sereno, ele passa com a dificuldade, se passa de mãos dadas. Sim. E a gente vê mais que leve, né? E o lar que não é edificado sobre a rocha, quando vem a dificuldade, é que nem o time, né? Que já viu, quando o time está ganhando, está todo mundo amigo. Quando começa a perder, começam a brigar contra o outro. E aí eles começam a se destruir, né? Então a casa, ela é verdade. Né? Essa é uma arma poderosa do inimigo, uma arma poderosa, ele pôr a gente para brigar um contra o outro, gente, né? E aí a gente acaba se destruindo, destruindo a própria família. Então, quer ver mais do que para destruir uma família do que marido e mulher, né? Em brigas, em contendas, muitas vezes em disputa, disputando não somente o poder dentro da casa, disputando os filhos, cada um puxando para o seu lado. Essa é uma guerra espiritual que as pessoas não entendem. Às vezes o homem fala, mas por que minha mulher é assim? A mulher, porque meu marido é assim. Gente, é espiritual. É algo espiritual. Muito bom, Sara. Tem muita gente boa nos acompanhando aqui, Camila. Quero mandar um abraço aqui pro pastor Vanderlei do Rio de Janeiro, Nascimento. Vanderlei Nascimento está nos acompanhando aqui. Tá indo longe. Quero mandar um abraço também pro Pedrão, irmão do Iraci e do Toninho, está nos acompanhando aqui. Ele deixou uma mensagem mais atrás dizendo, pastor, estamos esperando você na Flórida. Com certeza, para não ter que
Nós vamos ter que recompensar aí esse inverno que a gente passou fechado aí, Pedrão. Um abraço pra você e pra Delmita. Vocês estão com saudade daquele momento bom com vocês aqui. Tem mais gente aqui, ó. Tem a Marley que tá nos acompanhando. Tem a Geslane Lima. Hã? A Merinha também entrou aqui. Merinha tá aqui. Rapaz, tem aqui alguém que tá me acompanhando lá de Paracatu, André Porto. Nós tocamos juntos na banda Chamar, na época que eu ainda era músico. Tá aqui nos acompanhando. Um grande abraço, André. Quem mais aqui? A Joana Silva, lá de Fall River. Um abraço pra Joana Silva. Tá aqui o pastor Ângelo, rapaz. Tá aqui. Pastorzão, saudade de você. Dona Neida aqui, sempre acompanhando, firme, né? Tá aqui, tá... A Rosa do Dalto tá aqui também. Um abração, Rosa. Saudade de você. Rosa. Saudade. Vem nos visitar, Rosinha. Ana Carolina. Poxa, Ana Carolina, esposa do pastor André, tá com a gente aqui do Rio de Janeiro também. Um abraço, Carol. Um dia nós vamos chamar você aqui para fazer uma live com a gente, que você canta demais. Nós estamos com saudade, tá? Um abração. Vai. Ariane Guerra também tá aqui, eu ia falar. Eu vi também o presbítero Wilson também. Presbítero Wilson estava aí nesse... Ó, pastor Edson Gonçalves está aqui também. Poxa, lá de São Paulo, interior de São Paulo. Pastor, um grande abraço para você aí, tá nos acompanhando aqui. A tia Leninha tá falando aqui. Deus abençoe vocês, meus amores. Amém, tia. Mas nós vamos caminhar para o final. Eu não sei se está pronta a nossa enquete, né? Sobre sim, a questão a enquete que nós fizemos. Se você ainda não respondeu, você pode responder. Eu não tenho os números aqui. Antes eu estava aqui na tela. Mas a enquete está perguntando... Como é a enquete? A pergunta aí, Camila. Vamos esperar um pouquinho, né, para o pessoal responder mais. A pergunta é o seguinte: como está a vida espiritual da sua família nesse tempo de pandemia? A vida espiritual, ela melhorou muito? Ela está começando a melhorar? Ela está do mesmo jeito ou ela piorou? Então responde pra gente aí, vamos participar juntos, porque essa pergunta ela vai nos ajudar agora para um momento que eu gostaria que você pudesse colocar aí na sua participação na live comigo aqui. Eu queria fazer uma pergunta para todos nós respondermos. A pergunta é: de que maneira, qual é o papel da igreja na espiritualidade da família? O que é que nós, como igreja, podemos ajudar na espiritualidade da sua família? Eu queria que você colocasse ideias. Nós somos uma igreja que estamos aqui na região de Boston e nós queremos ser bênção para você. E nós também estamos espalhados aí pelas redes sociais e nós queremos abençoar a família. Então nós estamos buscando alternativas e maneiras de nós podermos servir melhor a família. Porque a igreja é formada por famílias. Então, coloca aí o seu comentário, né? Qual o seu comentário? De que maneira? Qual é o papel da igreja, né? na espiritualidade da família? De que maneira nós podemos servir melhor? E, Sandra, o que é que você pensa sobre isso? Seguindo esse texto aqui que você fala em Efésios 6, né, pastor? No final, lá no verso 17 e 18, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, né, e para isso vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Eu acho que a função da igreja é ensinar a palavra de Deus, ensinar o povo a orar também, né, a incentivar, né, ou ensinar não, mas incitar, como Jesus fez, né, incitar as pessoas a orarem. Eu acho que isso é fundamental, pastor, é o ensino da palavra, é ter estudos bíblicos, né? Não tem nada que possa tomar o lugar da palavra, né? Nada que tome o lugar da oração, não tem nada, nenhuma outra receita. É a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vem para nos santificar, ela limpa, a palavra de Deus ela muda a nossa mentalidade, a nossa forma errada de pensar, né? Essa corrupção do nosso coração, né? Só pela palavra de Deus é que realmente o nosso coração vai sendo santificado a cada dia. E oração, né, pastor? Eu acho que são as duas coisas que a função da igreja, o que a igreja tem que fazer. Não tem outra coisa, porque pastor não é bombeiro para ficar apagando fogo, né? É claro que a igreja existe o aconselhamento, uma hora precisa, orientação, mas o estudo da palavra de Deus, levar as pessoas a estudarem a Bíblia e a orar, né?
E acho que a função mais difícil da igreja é incentivar, né? Incentivar, porque como você vai fazer a pessoa ler a Bíblia e orar? Mas eu acho que os estudos, esse que tem sido de domingo, pastor, tem sido uma bênção, eu tenho aprendido muito, a escola bíblica. Né? A gente está mais junto como corpo, né? A igreja primitiva se reunia todo dia. Tem gente que fala, mas todo dia na igreja. Gente, nós somos fortalecidos como corpo quando nós estamos juntos, na convivência. É que a igreja hoje em dia não quer conviver muito porque dá atrito, né? Mas não, né? O ferro afia, assim o amigo, né? Ao outro. Então, que Deus nos abençoe. Camila, tem um pessoal aqui que está falando aqui, rapaz, gente que eu muitos anos não vi, o Fernando da Igreja Presbiteriana de Utinga. Gente, eu fui seminarista da Igreja Presbiteriana de Utinga, lá em Santo André. Uau. Um abração, Fernando. Saudade de vocês. Tem muitos anos que eu não os vejo. Eu tenho muita vontade de reencontrá-los. Aqui está o pastor Rafael Soares, também do Rio de Janeiro, nos acompanhando. A Ana, né? Tem também aqui a Jadi, colocando, graças a Deus está melhor. As provações nos aproximam mais de Deus. A Roseli, que mora lá em Oklahoma. A Roseli foi ovelha da gente lá em Santiago, no Chile. Hoje está em Oklahoma. Um abraço pro Valmir aí. Parabéns para o seu filho que acaba de se formar aí. Eu vi as fotos pela internet, né? Deus abençoe aí a vida do Mateus. Né? Um forte abraço. Tá a Taizinha aqui nos acompanhando. Pastor, eu quero também te dar a resposta o resultado da pesquisa que a gente fez. O resultado da pesquisa, coloca aí. E diz assim, ó, como está a vida espiritual da sua família nesse tempo de pandemia? Melhorou muito, foram 53% das respostas. Glória a Deus. 53%. É isso aí. Está começando a melhorar 29%. Poxa, Deus o gráfico está para cima, então? Está do mesmo jeito, 18%. Então, irmãos, piorou nenhum, pastor. Zero. Deus, né? Acho que o melhor resultado é esse. Né? É muito bom escutar isso, né? É muito bom escutar isso, porque nós olhamos para essa pesquisa, essa enquete, e vamos ver o lado bom das coisas, né? Eu mesmo, como pastor, posso dizer para vocês que foi um tempo assim que Deus cuidou do meu coração. Eu passei uma crise nesse sentido, porque eu tive o Covid, né, e tive o Covid tendo uma pessoa dentro da minha casa na zona de risco, que é o meu filho que tem diabetes tipo 1, e eu também que tenho sérios problemas respiratórios. E foi muito difícil nós superarmos isso, né? E eu tive que estar isolado, distante da minha esposa, das crianças. Foi muito difícil para nós. Mas apesar de estar isolado dentro de casa, foi tão abençoador esse tempo. Foi um tempo assim de silêncio, que Deus falou muito ao nosso coração. E eu posso dar testemunho também do que a igreja pode fazer para a vida da família. Porque muitas vezes o pastor está preocupado, né, em cuidar das famílias, em pastorear as famílias, mas a igreja foi um grande suporte para a minha família nesse tempo de pandemia, e eu creio que uma das funções da igreja é ser o suporte. Porque a igreja não tem como ser o pai, a igreja não tem como ser a mãe, não tem como ser o esposo ou a esposa, mas a igreja tem a responsabilidade de ser o suporte. Suporte em que sentido? Suporte em equipar. Nós ensinamos, nós exortamos, nós disciplinamos, nós consolamos, nós ajudamos no momento das angústias, nós aconselhamos, ou seja, a igreja ela é um ente importante para dar todo esse suporte para que a família possa seguir em frente. Então, assim, esse tempo foi de grande bênção para a minha vida. Amém. E eu creio que nós, como igreja, temos essa função. E uma das preocupações que nós tínhamos, e que surgiu exatamente com essa programação que a gente está fazendo agora das lives aqui, é abençoar, entrar dentro do seu lar, né? Porque antigamente nós pastores, eu lembro que na minha época aí à tarde, quando eu saía com o pastor Osias, que foi meu professor no seminário, e também ele era deano do seminário, e a gente saía para fazer visitas, e a gente fazia 4 ou 5 visitas, passando na casa dos irmãos, tomando cafezinho. Quando chegava no final da tarde, eu estava todo tentando tomar café, visitando os irmãos da igreja. E assim é o nosso ministério, de visitar pessoas, mas hoje nós podemos estar aí dentro da sua casa. Exato. Hoje a igreja pode cumprir um papel de estar aí dentro da sua casa, e você pode interagir aqui, mandar uma mensagem para nós, e isso é uma grande bênção.
Isso é uma grande bênção do Senhor, isso é o Evangelho. E essa é a função da igreja. E por isso que nós estamos preocupados de que a família possa se dar bem, de que a família possa tirar vantagem de todo esse momento de sofrimento e provação, de tensões que estamos vivendo. Porque é aquilo que a palavra de Deus diz no Salmo de número 23. Davi diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, não nos vai faltar as provações, não nos vai faltar as dificuldades, as lutas, os problemas, mas não vai faltar a graça, não vai faltar o amor, não vai faltar o cuidado do Senhor, não vai faltar a sua proteção, a sua bênção sobre a igreja, conforme o texto que nós lemos no Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Camilinha, o que é que o pessoal está comentando aí? Tem mais comentário aqui, pastor. Vamos lá. Ó, quero ler o do Everson e da Claudete, que diz o seguinte, ó: a igreja que prega a palavra de Deus pode continuar nos conscientizando cada dia, cada vez mais de acordo com a palavra de Deus. Amém. Mais viver com a palavra de... Aí a Daiane Santos diz assim: a Deus abençoe você, Leandro, e sua família. Daiana de Lagoa dos Borges. Ô, rapaz, olha só, Lagoa dos Borges. Uma Lagoa dos Borges, irmãos, deixa eu explicar para vocês aqui, que é importante explicar. Eu sou de um povoado de Ipanema, na Bahia, chamado, que tem a apelidade de Caldeirão da Onça. Um lugar bem pequenininho no interior da Bahia, de 900 pessoas. E 5 quilômetros mais à frente, lá está Lagoa dos Borges aí. E uma cidade pequenininha também, mas com gente muito amorosa que a gente guarda no coração. Abração, viu? Daiane, Deus abençoe. Pastor, tem aqui também, ó. A Nádia também tá falando assim, ó: incrível o trabalho de vocês. Só tenho a agradecer a Deus por ter usado vocês para me abençoar neste tempo. Amém, Nádia. Que bom testemunho. Muito bom escutar isso. Ela tá lá, ela mora lá no Canadá. A Lu tá falando aí também, né? A Lucas Cheta tá. A Ana Carolina Monteiro tá concordando aqui. É isso aí, verdade. Carol. Logo você vai vir aí, Carol, cantar com a gente. A Lucas Cheta diz o seguinte, ó: acho que é pregar a palavra de Deus, nos ajudar a conhecer a Deus cada vez mais e o amá-lo sobre todas as coisas, orarmos e caminharmos juntos. Amém. Olha só que expressão forte aqui que a Nádia colocou. É na crise que a graça abunda. Amém. Rapaz, que bênção. Amém. Neide aqui para a irmã Neide. Amém. Amém. Oi, dona Neide. Amém, Neide. Amém. Mas, gente, nós estamos chegando já, assim, ao final da nossa live aqui, né? Mas nós queremos deixar alguns comentários finais. Eu queria dar oportunidade para Sandra. Sandra, e aí? O que você tem a falar para a gente aí? Bom, diante disso, você vai falar o quê? Eu já estou assim, com meu coração satisfeito de ouvir as pessoas, né, enganjadas, né, todas. A gente vê que realmente nós somos uma família, né, gente, à distância, mas a gente vai ficando íntima das pessoas, né, mesmo que a gente não conheça, que a gente não está vendo, a gente vai ficando íntima delas. Mas eu acredito que aquilo que o pastor falou, né, a igreja dá o suporte. Realmente, né, nós somos uma família, temos que nos amar, nos respeitar, estarmos unidos. Esse é o desejo de Cristo, né? Jesus deu a vida dele, não foi um preço barato, foi muito caro. Nós não podemos, nunca nós vamos saber o preço que foi, né? Jesus pagou para que nós tivéssemos essa unidade, né, feita pelo Espírito Santo, e é muito lindo isso, gente. Então eu agradeço a Deus pela igreja que nós temos, pelos pastores que nós temos. Eu creio que cada um tem que agradecer pela sua igreja, pelos seus pastores, orar por eles, né, e sabemos que nós estamos no meio de uma batalha. Um dia essa batalha vai ter fim e nós já sabemos Amém. Qual é o resultado, porque nós já sabemos quem é o vencedor, né? Cristo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que eu vou vencer todas as coisas aqui na terra. Posso fazer um teste e ser reprovada, né? Posso passar dificuldades. Não é essa vitória que nós vamos ter, mas a vitória que nós vamos ter, ela é eterna. Amém. Então, Amém. Deus abençoe. Obrigado, viu, pastor? Amém. Camilinha, quais são suas palavras aí, você que está aí sentado hoje aqui com a gente, não só falando dos comentários das outras pessoas, mas quais são os seus comentários aí a respeito
dessas dificuldades, adversidades que a gente passa, que a gente tem passado durante esse tempo, e como a gente vai sair mais fortalecido em tudo isso aí diante do papel que a gente tem desenvolvido como igreja. Olha, pastor, eu fico assim, né, um pouco tímida, se isso for possível, né, estando do lado de uma, você tá soltando piada, não vou falar bispo, apóstolo aqui, mas da minha discipuladora aqui, né, de falar, de dar qualquer opinião e ainda dar uma furada. Mas eu acho, assim, que uma palavra que eu posso falar, resumindo todos os assuntos, né? Se eu posso ousar falar uma palavra, seria união, unidade. Eu acho que a igreja, né? Obviamente, unidade dentro da família, mas a igreja, eu lembro quando eu me converti há 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, quando eu entrei na City K a primeira vez, assim, toda tímida, né? Vindo de uma igreja católica. Eu tinha um preconceito contra evangélicos e tal, e assim, a igreja me abraçou de um jeito, eu senti um amor, eu fui abraçada, literalmente. Amém. E estando aqui sozinha, né, sem a minha família de sangue. Então, assim, a igreja foi uma peça fundamental, assim, foi realmente, todas as dificuldades que eu passei, todas, né, na minha caminhada aqui nos Estados Unidos, na minha jornada aqui, eu vim sozinha para cá. Então, assim, a Sandra e o Ale se tornaram minha família, mas a igreja se tornou a minha grande família. Então, assim, eles foram fundamentais em todos os quesitos. Quando eu casei, para mim buscar ajuda com relação a casamento, a vida conjugal e tudo, procurar irmãs que tinham mais sabedoria. Quando eu engravidei, quando eu tive meu filho, na caminhada diária da criação de filhos. Então, realmente, a igreja, para mim, assim, a unidade que forma a igreja foi fundamental para mim, na minha caminhada, na minha jornada cristã. Então, né, hoje sou parte da igreja, eu vejo assim, o quanto isso fez diferença. Então, eu quero passar isso adiante também, né? Se Deus permitir. Não, muito bom mesmo. Olha, o pessoal tá confirmando esse mesmo sentimento aqui. A dona Gildene colocando assim, amém. Dona Gildene é uma das pessoas que está aqui sempre firme com a gente, a mãe da Carol. Manda lembrança pro seu Paulo aí, por todo o pessoal da Igreja Nacional aí, Presbiteriana Nacional de Brasília. Eu quero mandar um abraço também, eles estiveram intercedendo por nós. Um abraço para o pastor Albedes e toda a equipe pastoral aí também da Igreja Nacional de Brasília. E tá aqui também a Aninha colocando aqui, amém, saudade da família City K United, né? Isso aí. A Lu também tá. Olha a Vivi colocando aqui, nossa Vivi, você vai vir na live aqui com a gente. Da próxima você não escapa não, viu, Vivi? Amém, amo minha igreja. Ó, a Selma Pereira tá aqui acompanhando a gente. Selminha, um abração, né? Um abraço aí pro Tiago, né? Pra todos vocês aí. E a Lu tá colocando aqui, ó, né? Também amo minha igreja e louvo a Deus pela vida de cada pastor e cada membro. Amém. Lu, nós amamos vocês também. Vocês e Cachetão e as meninas são muito amadas. A Lu é uma mulher de Deus ouro. Deus abençoe a vida de você. Que bem você tá lá do lado do Cachetão, do Marcos, rapaz. Ó, quem mais aí, Camila? Ó, tem o comentário da Nádia e da Camilinha, né? Fala, Camilinha! A Nádia suspeita, a você Nádia é muito sábia, linda a e Nádia especial. Sandroca e a minha mãe são suspeitas. Você é muito sábia, linda e especial. Amém, olha só que bem, com certeza. Ó, tá outra aqui, menina guerreira, forte, cheia de fé, né? Amém. E também tá aqui, ó, o Everson colocando, ô rapaz, saudade do Everson da Claudete, tô com a saudade de vocês, das meninas. Né, tem aqui, tô com a saudade daquela muqueca capixaba. Eu não conheço, viu? Não conheço minha igreja City K United, minha família aqui nos Estados Unidos. Irmãos, nós somos assim, nós somos uma comunidade imigrante aqui nos Estados Unidos e nós somos uma família. E você que está conosco aqui, eu quero agradecer pela sua presença aqui. Eu queria terminar esse momento com oração. Há várias coisas, hoje foi um dia assim especial para nós aqui, para nós fazermos essa live. Eu quero orar pela vida do Alê, né? O chefe dele faleceu hoje, uma pessoa que é amiga dele, muito querido, o nome dele é Love, chamado de Love, e foi muito difícil para ele estar com a gente nessa live, mas eu quero agradecer aqui ao vivo, né? Ao Alessandro, que tem estado aqui de trás das câmeras, cuidando de toda essa parte técnica, a Camila aqui apoiando a gente, a Sandra também. E eu quero agradecer a você que está nos acompanhando, você que tem apoiado a City K United, você que tem sido parte dessa família. Eu quero agradecer a você, eu quero orar por você, pela sua família. Eu quero dizer para você isso, dizer para você que
dizer para você que Cristo é o fundamento da família, que Cristo é a nossa esperança, que Cristo é aquele que nos dá a ferramenta e nos protege para nós estarmos preparados contra todos os inimigos da família. Deus nunca considerou nenhum projeto na Escritura onde a família estivesse fora, porque Ele estabeleceu a família como o núcleo principal. Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Noé e a sua esposa, foi assim com Abraão e Sara, foi assim com Isaac e assim com todas as gerações. A igreja é formada por família, nós precisamos proteger a família, nós precisamos valorizar a família. Na próxima semana nós vamos voltar aqui e falar sobre a missão da igreja depois da pandemia. Nós temos uma grande missão pela frente e nós precisamos pensar qual é a nossa missão como igreja depois da pandemia. Depois dessa pandemia tem muita coisa que vem pela frente e você certamente vai ter muitas coisas para fazer. Mas qual é a tua missão? Para que o Senhor chamou a igreja? Qual é a nossa principal missão? Então nós vamos falar sobre isso. Vamos orar nesse momento. Ore comigo nessa hora. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado porque nós somos o teu povo. Obrigado por essa live aqui, todos os que nos acompanham, Senhor, todos os que estão conosco nesse momento em oração. Nós queremos orar por todas as famílias da tua igreja, nós queremos orar por todas as famílias que nos acompanham nesse momento aqui, representada por algum dos membros, e queremos pedir, Senhor, que o Senhor proteja as nossas famílias, que o Senhor nos dê essa armadura para que nós estejamos preparados para o dia mau. Que o Senhor esteja, ó Deus, com essas lutas que cada família tem enfrentado dentro do seu lar, que seja problemas de relacionamento entre cônjuges, relacionamentos com os filhos, ó Pai, entre pais e filhos e pais, ó Pai, problemas talvez que famílias têm enfrentado por necessidades que têm passado agora, perdendo trabalho, famílias que têm enfrentado necessidades por questões de enfermidade, ó Pai, mas eu quero pedir que o Senhor intervenha, porque o Senhor é Deus da família. O Senhor estabeleceu a família como núcleo principal e a igreja é formada por famílias. E o Senhor é quem edifica a tua igreja. Portanto, o Senhor é quem edifica a família também, porque a família verdadeira é aquela que está fundamentada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Portanto, Senhor, cuida de nós e nos ajuda a cuidar do nosso coração, porque o maior inimigo da família muitas vezes somos nós mesmos. Ó Pai, não nos deixe ser detratores da família, mas nos ajuda a ser edificadores da família, abençoadores da família, que nós amemos a nossa família, que nós cuidemos da nossa família, no nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, queremos pedir também nessa tarde, de forma especial, pela vida do Alê. Abençoa a vida dele, consola o seu coração. Amém, ó Pai, não é fácil perder um amigo, não é fácil perder alguém que é parte tão importante da história das nossas vidas, mas que o Senhor esteja consolando a vida dele e a vida também dos familiares do Love que faleceu. Amém, que o Senhor esteja cuidando, abençoando onde estiver nesse momento. Amém. E obrigado, Senhor, porque o Senhor usou essa família para que o Evangelho fosse pregado para a vida do Love, ó Pai, para a vida da sua família. Amém, nós te agradecemos por essa live, por tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoa-nos e cuida de nós. Nós te pedimos no nome de Jesus. Deus Amém. Abençoe a sua vida. Um forte abraço. Na próxima terça-feira a gente está aqui com a nossa live. Deus abençoe.